Caríssimos irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre Amoris Laetitia, o amor na família, o próximo capítulo, o Papa vai trabalhar sobre a realidade e os desafios da família atual. Ele começa dizendo que o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. E aí ele vai falando das diversas mudanças que os nossos tempos passam. Mudanças antropológicas, cultural, a influência em tantos aspectos da vida. Não é? Nós estamos vivendo na sociedade em que o individualismo cresce, não é? Cada vez mais as pessoas são em si mesmadas, ou seja, narcisistas, voltada para si mesmo. Nós temos também o crescimento indiscriminado da violência que vai atingindo as nossas famílias, e também temos um modelo de formas passadas que não cabe mais apresentar para a nossa realidade de hoje. Depois ele vai falar que o ritmo da vida atual vai ficar comprometido pela organização do trabalho, pela questão cultural, não querer correr o risco de possibilidades e opções de algo que seja permanente, porque nós vivemos em um mundo que é totalmente mutável, provisório. Mas de um lado, o Papa também faz um meia-culpa, ou seja, reconhece que muitas vezes a Igreja impôs o peso da sua autoridade, né? Pedindo um esforço além da capacidade que a família tinha para oferecer, e, sobretudo, demonstrando o matrimônio apenas fixado na sua dimensão procriadora. Então, ele vai dizer que os tempos atuais pedem algo de nós mais do que uma doutrina rígida. Por isso, ele vai dizer que nós precisamos ser realistas para reconhecer as convicções cristãs com que nós tentamos ajudar as famílias em tempos passados. Não é apenas com imposição da doutrina, como algo fechado e, repito, preso sobretudo no aspecto da procriação. E aí ele vai dizer que é preciso nós avançarmos e ver a vida da família, a vida conjugal, como o lugar de um profundo amor, de um crescimento no ideal de ajuda mútua, de cumplicidades, mais do que simplesmente a procriação. Ou seja, é preciso um ideal mais profundo no aspecto teológico sobre a família. Portanto, esta excessiva idealização da família colocada pela Igreja dentro de uma doutrinação fechada e esquecendo de focar mais na graça de Deus, mas ficou muito preocupado com a doutrina, com a regra. Por isso, é preciso a Igreja ter esse conhecimento de que é preciso ir além da simples união, mas do afeto, do amor, da cumplicidade, de vidas construídas em conjunto. Esse deve ser o aspecto da família. E não ficar apenas nas questões doutrinais, bioéticas e moral, sem motivar essa abertura à graça de Deus,
a esta abertura para aquilo que é mais profundo da vivência familiar. Não pode ser regras impostas vazias, mas colocar a graça de Deus que nos ajuda a viver aquilo que é a doutrina, ou seja, inverter essa situação. E aí ele vai falar que nós temos uma certa dificuldade de conquistar os jovens, as novas gerações para o matrimônio, porque muitas vezes esse matrimônio é apenas apresentado como um cargo pesado, algo indissolúvel. Lembrando que nós estamos vivendo em uma sociedade e em uma cultura em que as coisas são instáveis, são mutáveis, rapidamente. Por isso, a igreja precisa ser um lugar de apoio, de acolhimento, ao relacionamento do amor, para a superação dos conflitos, para uma educação dos filhos, e sem deixar se levar pelo secularismo, é lógico, porque nós vemos que o secularismo ele quer destruir esta imagem da família, e é esta cultura que nós estamos vivendo. Outro aspecto que ele vai ressaltar é a questão do medo de se comprometer com algo que seja estável e duradouro, devido ao grande número de divórcios, devido ao número de violências que acontecem entre as famílias, ou seja, um matrimônio que não deu certo. Então, as pessoas ficam com medo de assumir este compromisso para uma vida toda. Mas aí o Papa vai dizer que a nossa atitude tem que ser atitude como a de Jesus, que ao mesmo tempo que era exigente, ele não perdia a proximidade da pessoa com seus desafios, com seus sofrimentos, com as suas angústias, como ele faz com a mulher samaritana, como ele faz com a mulher adulta. Ou seja, o que o Papa quer nos dizer é que não devemos deixar de advertir, de mostrar a verdade, de colocar a doutrina, mas fazer isso de uma maneira mais amorosa e não como um peso a ser seguido. Depois ele vai dizer a rapidez como que as pessoas passam de uma relação a outra, porque nós estamos vivendo um tempo do descartável. E aí as relações humanas também começam a ser descartáveis, não é? Então os relacionamentos duram muito pouco, porque tudo se tornou descartável. Por isso vem esse desafio da igreja demonstrar que um compromisso permanente também é válido, que as pessoas não são descartáveis. Então, as relações afetivas, elas são diferentes das demais realidades descartáveis que nós vivemos. Outra realidade que ele coloca é a do narcisismo. Depois, outra preocupação é com o futuro. Eu vou comprometer o meu futuro. A questão econômica. Tudo isso tem entrado nesses nossos tempos, impedindo que a nova geração se proponha a viver o matrimônio, a viver uma vida familiar de maneira mais concisa. Por isso, nós somos chamados a mostrar para esta geração, essa nova geração, de que é possível superar os fracassos, que é possível superar o individualismo, que é preciso superar esse narcisismo, que é possível construir uma vida conjunta, a dois, em família. Ou seja, que as relações podem sim serem permanentes e fecundas. Por isso, nós somos chamados, enquanto pastoral familiar, enquanto igreja, a dizer
que o casamento ainda é possível e não nos fecharmos ao secularismo, aquilo que quer destruir, mostrando outras formas de famílias, de não compromisso, não é? E aí ele vai dizer também que nós temos grandes exemplos de casais que superaram conflitos, que completam 60, 70 anos de matrimônio, e que isso ainda é possível permanecer. Lembrando sempre que ultrapassar a visão doutrinária do matrimônio, elevando também a uma relação mútua de amor, de crescimento, de comprometimento e de cumplicidade, vencendo assim toda forma de egoísmo e individualismo. Por hoje fico com essas reflexões. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.